Ei, arteiros e arteiras, clica aqui e sejam bem-vindos a essa aula. Nessa aula aqui, a gente vai pintar essa imagem aqui, ó, de Nossa Senhora mais minimalista. Vai ter esses girassóis aqui, esse rogai por nós aqui no meio. Vai ficar muito lindo. E eu vou pintar nessa bolsa. Mas antes de começar, vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem para poder receber todos os conteúdos. Ah, mas para você receber o aviso que eu tô postando aqui no meu canal, ativa o sininho, que aí você vai receber o aviso toda vez que eu postar uma aula aqui para vocês, tá? Então, bora começar. Deixa eu falar um pouquinho dessa bolsa. Essa bolsa aqui é uma bolsa de lona, tá? Essa daqui eu nem tirei a etiqueta, foi bom, porque aí vocês podem saber quanto que eu paguei nela, ó. Aqui, ó, ela é da Center Panos, essa aqui foi lá em São Roque que eu comprei, tá? O valor dela, que essa aqui é a maiorzinha, né? É R$30,90, tá? Vocês sempre assim me perguntam, ah, quanto que eu cobro? Vocês vão ter que ver quanto vocês gastaram aí nos materiais. Então aqui a gente já começa, que tem que anotar o valor da bolsa aqui, ó. R$30,90, temos que ver quanto tempo a gente vai pintar, tem que ver quanto que eu quero ganhar, né? Tem tudo isso aí para avaliar. Mas aqui vocês já estão vendo, né, que a bolsa não é tão barata. Só ela custou, sem nada, R$30,90, tá? Então, mas é um material bom, é lona, né, bem reforçado. Aqui eu já transferi o risco, tá? Com carbono branco, tá? Por conta de ser uma bolsa mais escura, tá? Então eu usei um carbono branco. Não é muito fácil de achar carbono bom, tá, gente? Eu fui comprando de várias pessoas e até que eu achei um de uma pessoa que vendia um carbono bom. Não tem marca, infelizmente, então é na sorte, tá? Foi num lugarzinho que eu fui e comprei e aí esse daqui foi muito bom, tá? Tem que testar, até uma hora você acertar, mas é carbono de costura, tá? Aqui eu já transferi. Essa pintura aqui, eu já fiz ela há muitos anos atrás, e aí eu contornei em preto, por conta que eu tinha feito uma camiseta. Aqui, a gente vai fazer um pouco diferente. Aqui eu vou contornar ela em branco, porque a bolsa é escura, e vou fazer fundo branco primeiro, para que eu possa depois pintar esses girassóis. Então, aproveita aí para você pegar as dicas que eu vou trazer sobre quando a peça é mais escura, tá bom? Eu vou pegar tinta branca aqui primeiro, tá? Eu vou pôr aqui, ó, no meu pratinho, né? E acabei de fazer uma meleca aqui na tampinha, depois eu vou ter que limpar. Porque quando sai tinta aqui, gente, quando você fecha isso aí seca, pra abrir esse potinho depois, vai ser chatinho, gente. Vou usar o pincel C600, número 00 da Castelo. Todos os pincéis que eu uso aqui são pincéis Castelo, tá? Pra quem quiser adquirir, tem cupom para vocês usarem lá no site, tá? Entrem no site da Castelo para vocês adquirirem os pincéis e usem o PRICA10, que é o meu cupom de desconto. Ah, e para você que vai perguntar, Pri, onde que eu consigo esse risco? Vocês conseguem um risco no canal de transmissão da bio do meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui, ou no grupo do WhatsApp, tá? Aqui eu vou deixar o link no comentário fixado, tá? Então, vocês vão poder clicar nesse link e entrar no nosso grupo VIP. Lá também eu coloco os riscos, tá? Vira e mexe eu tô colocando de volta para sempre tá entrando gente nova, tá? Então, ó, diluir aqui a tinta com o Fashion Colors Incolor, tá? Aí eu vou aqui, ó, diluir o meu branco, faço aqui a minha misturinha. E agora eu vou lavar o pincel, né, porque ele tá todo encharcado de tinta, não pode. Quando a gente vai trabalhar, a tinta tem que estar só na ponta. Quando você vê que seu pincel tá ficando, nossa, meu contorno tá estranho, dá uma olhada no seu pincel, analisa se ele não tá cheio, rebocado de tinta. Vira e mexe, a tinta começa a secar, é importante você lavar o pincel, alinhar ele de novo e usar a tinta só na ponta, tá? Ó, então tinta na ponta. Aqui, ó, é paciência. Eu vou vir contornando todo o risco que eu transferi com o carbono. Pri, mas se eu quiser usar caneta? Então, gente, eu só não vou usar caneta aqui, eu tenho a caneta branca, só não vou usar ela aqui porque ela tem uma ponta um pouco grossa, tá? E eu quero algo mais delicado, então eu achei que ia ficar muito grosso aqui, no caso desses traços mais fininhos, entendeu? Mas, se você quiser que fique mais grosso, você pode usar a caneta Acrypen Plus branca, tá? Eu não quero porque eu quero deixar um traço mais delicado, tá? Então, só por isso mesmo que eu não vou usar. Eu acho que ela é um pouco grossona demais aqui, nesse caso. E a minha também, como eu já usei, ela tá com a ponta mais usada, então tá grosso mais ainda. Ó, então eu vou vir, e você vê que a tinta diluída é mais fácil, ela desliza com mais facilidade, ó. E esse pincel aqui é maravilhoso. Nossa, tá vendo que meu pincel já começou a ficar rebocado de tinta, né? Daqui a pouco já tá na hora de eu lavar. Ó, e aqui eu vou contornando tudo, tá? Essa parte, eu não vou gravar tudo, gente, porque é mais habilidade mesmo. Então, como que eu faço para eu ter um contorno melhor? É treino. Se você não treinar, como que você vai melhorar, né? Então, não tem o que eu falar, o jeito que você segura. Claro, o jeito de segurar também influencia. Eu seguro como se eu estivesse segurando uma caneta, tá? Como se eu estivesse segurando uma caneta, ó, o meu movimento alavanca, ó, eu mexo os dedos, ó, tá vendo? Eu não fico andando com o braço, ó, quando eu pego minha tinta, ó,
É o dedo que eu faço o movimento, tá? E aí é treino, tá? É treino. Então aqui eu vou contornar tudo, tá? Tudo. E aí eu já volto, porque, gente, é um processo demorado. Fica muito longo essa parte aqui. Eu vou contornar, só contornar. Vou contornar até o girassol. Tudo. Tudo contornadinho, tá? Eu já mostro aqui pra vocês a seguir. Ó, como que ficou contornado. Alguns lugares passei 2 vezes, ó. A letra aqui, ó, a escrita, passei 2 vezes. O contorno dela, passei 2 vezes, tá? Porque ela vai ficar só assim. Já poderia ficar assim, que já está bonito também, né? Pra quem já gosta mais simples, ó. Poderia ficar assim, que já tá ok, né? Mas agora, o que eu vou fazer? Eu vou pintar a parte do girassol, porque eu vou colorir, né? Então, são as únicas coisas coloridas, o resto não é, tá? O resto vai ficar assim, só contornado mesmo, tá? Então, é uma pintura bem legal e simples, tá? Rápida de fazer, não dá muito trabalho. Vou usar o pincel C523, número 8, e eu vou pegar o restante da minha tinta que já tá diluída, pra fazer a base, tá? Ó, então, apesar de ter o contorno, quando eu espalhar a minha tinta aqui, o contorno ele fica até marcadinho, tá? Então dá pra trabalhar depois, não vai perder o risco, tá vendo o que eu quero dizer, ó? É que o risco não se vai. Apesar que o meio eu não precisaria passar, mas eu vou passar agora já que eu passei. Porque ali é escuro, né? O miolo do girassol onde fica a semente, ele é um marrom mais escuro mesmo. Mas não tem problema, ó. Vou passar branco aqui em tudo. Não, tudo do girassol, tá, gente? Cuidado aí pra você não pintar algo que não faz parte do girassol. Então, vai com calma, tá? Ó. Então aqui eu vou preencher os 2 girassóis. Ó, como que eu consigo ver o contorno? Vocês conseguem ver aí, ó? Dá pra ver bem certinho. Então, ó, tranquilo aqui. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aí também nos comentários, sugestões para vídeo, tá? Pode deixar aí. E compartilha com seus amigos, manda aí o canal, indica para alguma amiga que faz pintura também, para ela poder acompanhar os conteúdos. Toda semana tem aula nova aqui para vocês. Eu gosto de trazer bastante coisa variada, como vocês podem ver. Ó, então eu vou preencher, tá? Esse e o de baixo também, ó. Tá vendo, ó? Perceba que dá pra eu ver onde está o risco, tá? E aí eu vou preencher esse aqui também com as folhinhas dele, tá? Ó como que ficou aqui, ó. Desse jeito, ó. Vocês veem que dá pra enxergar bem, né, o risco. Uma camada aqui é o suficiente. Eu vou trabalhar agora direto com a tinta e conforme eu for usando a tinta, eu faço mais alguma camada com ela mesma. Mas se você quiser fazer mais uma, tá? Pode fazer. Só que eu vou já trabalhar com o amarelo. Vou fazer as pétalas usando amarelo ouro primeiro, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer, tá? Eu vou usar esse pincel aqui, ó, chanfrado, C527. Quando o pessoal fala pincel chanfrado, é porque ele tem esse formato aqui, ó, tá? Esse aqui é o chanfrado, tá bom? Esse é o número 8, C527 da Castelo, ó. Então, eu venho, ó. E vou preencher bem, ó, preenche em cima do risco. Não é pra você deixar risco branco aparecendo não, tá? Então, ó, preenche em cima do risco mesmo. Não vai deixar pedacinho. Ó, você pode preencher tudo. Aqui não, aqui eu tenho que tomar cuidado, tá vendo? Ó, eu subi por cima da parte branca, né? Ali do contorno da Nossa Senhora. Ali já não... Aqui já não faz parte, ó. Então, se você borrar, você pega a tinta branca, passa por cima que dá pra consertar, tá? Ó. Dá um zoom aqui pra vocês poderem ver melhor. Se caso esbarrar, você já sabe como que conserta. Às vezes aqui não tem jeito, gente. Aqui a gente acaba esbarrando mesmo. Aí eu vou deixar pra retocar depois, no final, tá? Não adianta nada ficar retocando agora, enquanto eu vou pintando aqui, que vai acabar... Tem outras cores pra pôr. Aqui eu só vou preencher primeiro, tá? Com o amarelo ouro. Tá? Você pode fazer dessa forma. Ó, então aqui... Eu preenchi as pétalas, tá? Aqui não tem problema borrar não, tá, gente? Por isso que eu não tô me preocupando com a parte que eu borrei dela ali dentro, certo? Ó, preenche as 2 das partes amarelas, ok? Ó, pessoal, eu passei 2 demãos, tá?
Depois que eu passei a primeira, sequei bem secadinho e eu passei mais uma, tá? Então ficou desta forma aqui, ó, 2 demãos de amarelo, tá? Se você quiser cobrir mais, caso sua bolsa seja mais escura do que a minha, um preto aí, né? Aí você passa, no caso, no início, você passa 2 camadas de branco, tá? Porque aí fica melhor, porque o amarelo ele não cobre tanto. Então precisaria ter um fundo mais branco, assim, para que o amarelo ficasse bem mais fechado, tá bom? Então aí você vai ter que fazer antes mais um fundo branco, certo? Então não esquece, se você quer mais fechado ali, sem ficar um pouco parecendo transparente, 2 camadas de branco no início, tá bom? Ó, seguinte, agora eu vou dar um efeito de iluminação para depois sombrear. Por que eu vou fazer antes? Para eu poder dividir as minhas pétalas, tá? Então aqui eu tenho que prestar atenção no seguinte, aqui não tem nada de realismo, tá, gente? Aqui é só para dividir mesmo, ó. Esse lado aqui, ó, que tá saindo por cima do outro, eu vou pegar o amarelo bebê, ó, e vou clarear. E aí, do lado ao contrário, eu acho que eu vou pôr em cima de um pratinho para não correr o risco, gente, ó. Com o caramelo, do lado contrário, eu pego o caramelo, ó, e eu sombreio do lado de cá, ó, atrás, tá? Atrás aqui, ó. Tá? E aqui eu clareio. No cantinho, eu sombreio. Tá? Aqui eu vou clareando. E o cantinho, eu escureço. Vou fazendo assim, em todas, tá? Em todas elas eu vou fazendo isso daqui, ó. Então, clareio com amarelo bebê. Faço aqui do lado, ó. Puxo um pouquinho. Ah, esse pincel que eu tô usando, ele é bem molinho para eu poder fazer sem ficar arrancando a tinta, porque já tem bastante camada aqui, tá? C542, número 8, tá? Aí eu preciso de um pincel mais macio para que eu não fique arranhando a minha pintura, porque como é lona, aqui tem bastante camada de tinta já também. Então aí eu trabalho com um pincel mais macio para não ficar arrancando a tinta de baixo. Não pode ser pincel duro não, tá? Senão você acaba arranhando e arrancando a tinta, tá? Ó, eu vou fazer isso aqui em todas, vou fazer mais algumas aqui, ó. Essa daqui que tá na frente, ó. Ó, tá? Agora o cantinho. Escurece. Aqui eu faço um acabamento, ó. Também, ó, clareando. Certo? Ó. Então, eu vou fazer isso aqui em todas. Em todas elas, ó. Até essas aqui que tá atrás, você vai clarear só a pontinha. Essas que estão escondidinhas, ó, você clareia a pontinha e escurece aqui o cantinho de trás, ó. Aí o que tá na frente, ó. Clareia. Puxa. Ó. E escurece aqui, ó, o cantinho. E você vai fazer isso aqui em todas as pétalas, tá? Você vai repetir esse processo aqui em todas, tá? Vou fazer essa aqui da frente, porque vocês com certeza vão ficar com dúvida, ó. Essa aqui tá na frente, aquela menorzinha, ó. Então, aí você clareia aqui e escurece aqui desse lado aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui também, ó. Aqui. E escurece aqui, ó. No cantinho, ó. Certo? E aí você repete o processo em todas elas. Olha como que ficou, pessoal. Então, eu só segui a sequência, como eu falei pra vocês, né? E aí eu fui fazendo os de trás, né? E aí os da frente a gente faz o contorno com o amarelo bebê pra destacar. E aí faz a sombrinha onde tá encostado e no meinho dessas que estão na frente, ó. Essas que estão na frente e a sombrinha no meinho. E aí fica desse jeitinho aqui, tá? Depois, se você quiser reforçar um pouco mais, tá? Eu vou deixar assim, porque já tá com umas camadas boas aqui. E aí, quando a gente começa a colocar muita camada, inclusive teve uma pergunta na minha caixinha dos stories do meu Instagram, da pessoa falando que quando ela retoca, fica com efeito emborrachado. Quando a gente trabalha com bastante camada de tinta, às vezes acontece isso mesmo. Porque a gente trabalha com muitas camadas e começa a dar um efeito emborrachado. O que pode diminuir isso é você diluir um pouco a tinta, né? Do que você usar ela pura, né? Então, às vezes... se acontecer isso com você, tenta diluir um pouquinho que seja essa tinta, já que você vai trabalhar com muita camada de tinta, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? O miolinho, tá? Escolhi a cor jacarandá para fazer esse miolinho aqui, ó. Que ele é um marrom bem forte, meio avermelhado. Então eu escolhi ele para estar fazendo, tá? Mas, Pri, eu não tenho, porque é uma cor que não usa tanto. Tranquilo, se você tiver o rústico aí, pode usar o rústico, tá? Ó, aqui eu vou fazer nesse efeito aqui, ó, batidinhas. Aí eu peguei esse pincel aqui
da linha C505. É um pincel que eu uso para fazer aquarela e tal, mas ó, eu vou usar ele aqui porque ele é molinho e eu consigo fazer, ó, batidinhas aqui. Essa parte do olhinho aqui do girassol, ela é semente, né? O girassol que a gente dá para os passarinhos, né, os papagaio, é essa parte aqui. É onde tá a semente. Então ele é todo assim pipocadinho mesmo, tá? Então aqui eu vou fazer dessa forma. Só tem que tomar cuidado aqui, ó, no cantinho, ó, da onde tem umas pétalas que estão saindo pra frente, ó. Então aqui eu faço um contorno pra eu não borrar. Porque se eu vir ali fazendo batidinhas, eu vou subir por cima da pétala e vai estragar, né? Ó. Então aqui eu tomo esse cuidado pra contornar antes, tá? Ó. Beleza? Ó. Faz assim. Feito isso, eu vou pegar o preto e eu vou escurecer um pouquinho o meio, tá? Ó. Com batidinhas aqui, ó, nessa parte do meio, ó. Tá bom? Um pouquinho. Vou lavar meu pincel. Vou pegar agora o amarelo ouro. E eu vou dar batidinhas aqui, ó, pra fazer como se fosse a pontinha da sementinha aqui, rebitadinha pra cima, ó. Tá? Assim, tá bom? Ó como que vai ficar. Por enquanto assim, porque tá molhado, depois a gente vai dar um retoque, mas vamos esperar secar. Enquanto isso a gente faz igualzinho aqui embaixo, tá? Então, ó. Faz aqui na parte de baixo também, ó, as batidinhas. Sai um pouquinho pra fora aqui da risca, pouca coisa pra fora, né, só pra não aparecer o contorno. Ó. E aí eu vou fazendo esse preenchimento com essas batidinhas aqui, ó. Ó. Certo? Aí eu refaço também o preto, né? Dou as batidinhas com o amarelo. Certo? Agora eu vou secar pra eu poder retocar. Ó, já sequei, tá? Agora é o seguinte, eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem como que tá. Eu vou reforçar um pouquinho essa borda, tá? Pegando o amarelo ouro ainda, ó. E dando aqui umas batidinhas. Em um dos lados só aqui, assim, tá vendo? Ó, só desse lado de cá. E vou fazendo algumas batidinhas mais soltas pra ficar mais relevo, vamos dizer assim, ó. Mais destacado, tá? Aí eu vou aqui também. Ó, é como se você estivesse fazendo bolinhas aqui, ó. Certo? Olha como que fica. Fica bem bonito, né? Agora a gente vai pintar a folha. Deixa eu tirar o zoom. E pra gente pintar a folha, eu vou preencher elas primeiro com o verde pistache, tá? Então eu vou voltar a usar o meu pincel chanfrado C527. Ó. E aqui, ó, vou preencher. Essa cor ela preenche muito bem, então não vai precisar de duas camadas, uma vai ser suficiente pra preencher, tá? Ó, porque é uma cor que preenche muito bem. Tá? Ó, vou preencher essa e as menorzinhas e essa daqui também, tá? Ó, essa daqui não tem folha, tá? Vocês estão vendo essa folha perdida aqui? Depois a gente pode pintar, eu acho que é uma pétala do girassol. Aí é a mesma coisa. Eu não tô querendo pintar. Se você quiser pintar, eu acho que a minha eu vou deixar assim, tá? Mas vamos lá pra folha. Eu tenho que dar um zoom pra vocês poderem ver melhor essa parte, tá? Deixa eu pôr minhas coisas pra cá, porque peguei um pouquinho menor do mesmo pincel. Aquele era o 8, esse é o 6, tá? Vou pegar o verde oliva agora, tá? Então a gente usou o verde pistache, agora é verde oliva. E eu vou aqui, ó, descer aqui, escurecer num dos lados e vou puxar um pouquinho aqui, ó, pra fora, tá? Então, eu desço com a tinta e puxo um bocadinho pra fora, tá? E esse lado de cá, eu vou descer do lado de cá
E eu vou puxar um pouquinho aqui no canto. Lembrando que eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu fico arrancando a tinta, tá? Então, eu venho com cuidado, porque senão eu fico passando e arrancando a tinta. Tem que estar com o pincel bem maciozinho pra fazer isso aqui, tá bom? Agora eu vou lá no de cima, fazer a mesma coisa, tá? Deixa eu ver qual que é o lado. Eu vou puxar o contrário. Esse vem pra cá. E esse aqui, pro lado de cá, que eu puxo pra dentro. Ó, tá? Então, o lado de cá eu puxo pra dentro e o lado do meio eu puxo pra fora, deixando essa bordinha, tá? Essas menorzinhas aqui, eu só vou sombrear elas no começo. Olha aí, sombrear não. É, sombrear. Eu tô confundindo, ainda não tô iluminando. Ó. Eu borrei aqui, ó. Como tá com tinta por baixo, eu venho com a minha unha, ó. E eu tiro essa tinta que eu esbarrei aqui em cima da pétala, com a unha, tá? Lavo meu pincel. Agora, com a cor erva doce, tiro um pouco o excesso. Eu vou fazer aqui, ó, a iluminação desse lado de cá. Bem de leve, bem de pouquinho. E vou iluminar aqui, ó, um bocadinho pro lado de cá, ó. Tem que tomar cuidado, porque é uma cor bem... que destaca muito, ó. Esses menorzinhos, eu também faço, ó. Eu tenho que tomar cuidado por conta do tamanho do espaço, né? Ó, aqui também. Eu tenho que tomar cuidado por conta do tamanho do meu pincel, tá? Então, por isso que eu tô fazendo bem devagarzinho, porque esse é grandão pro tamanho da folha. Então, se eu bobear ali, eu entorto e eu já borro pra fora. Por isso que eu tenho que tomar um bom cuidado aqui pra eu não borrar. Ó, passei no meio, puxo um bocadinho pra cá. E esse de fora aqui do outro lado, tiro o excesso. Eu passo e puxo pra dentro, ó, de levinho, com bastante cuidado. Ali eu remontei. Aí eu vou lavar meu pincel pra consertar. Eu remontei ali no comecinho, ó. Passei em cima do meu verde que eu tinha riscado. Então eu tenho que tomar um cuidado e arrumar. Porque eu remontei aqui, por cima da sombra. E não pode. Ó, só um consertinho, tá? Aqui a folha já tá ok. Ela é simplesinha assim mesmo, tá, pessoal? Ó, pra mim, assim já tá bem legal, tá? Se você quiser acrescentar algo mais, algum efeito, você pode estar fazendo. Eu acho que por conta da minha bolsa ser marrom, eu acho que fica muita coisa, informação. Eu não vou colocar mais nada, a não ser essas pedrinhas. São strass, na verdade, né? De metal galvanizado, tá? Eles já têm cola atrás, tá? Você procura, assim mesmo, strass de metal galvanizado, eu acho que era sextavado, faz muitos anos que eu comprei, isso aqui dura muito, eu comprei prata e esse ouro velho, e eu vou colocar aqui na parte do terço, porque eu acho que vai combinar muito, deixa eu dar um zoom, ó, porque eu acho que vai combinar muito com o amarelo do girassol, tá? É a única coisa que eu vou acrescentar, eu acho que vai ficar bem legal. Ah, e depois um efeito de brilho só. Olha, eu falando que não ia colocar nada e já colocando mais alguma coisa. É que eu esqueci de mencionar ali, que eu vou colocar um esfumado com uma tinta metálica, tá? Ó, que também é uma sugestão, tá? Não quer dizer que você precisa fazer. Se você não gostar, você não faz. Primeiro eu posiciono aqui as pedrinhas, tá? Ó, esbarrei aqui, deixa eu colocar de volta. Ah, Pri, mas eu posso colar se você tiver cola aí própria pra isso, você pode colar também. É que essa aqui já tem a cola, mas tem pedrinha que precisa ter a cola, né? Você pode estar usando, deixa eu ver se eu tenho uma cola aqui pra indicar. Essa cola aqui, ó. Cola lantejoula, tá? Você pode usar ela pra pôr as pedrinhas, ela pode ser lavada, não tem problema não, tá? Você pode e só espera o tempo exato, né, pra depois poder lavar, tá bom? Mas é muito boa, tá? Bom, agora que já esquentou, é como se fosse um ferrinho de solda, esse aplicador aqui, tá, gente? Ele esquenta bastante, ó. Então, ele vem umas pontinhas, né, pra gente trocar. Eu sempre deixo nessa, ó. Coloco aqui, ó lá, tá vendo? A cola, ela sai pela lateral. Na hora que ela sai pela lateral, eu já tinha que tirar. É muito rápido, ele esquenta por ser de metal, é mais rápido ainda. Esses strass aqui de metal, quando você encosta aqui, é muito rápido. E esse aqui cola muito bem por ser de metal. Tem uns que demoram um pouco. Eu já comprei de vidro. Ele demora mais pra derreter a cola. Esse aqui já não, esse aqui é rapidão. Encostou aqui, eu tenho que ficar prestando atenção na cola. Se começar a querer transbordar isso pra fora, do lado assim, né, fica feio. Então, eu tenho que prestar atenção pra... Na hora que ela sai, eu já tenho que tirar de cima.
É muito rápido. E cola muito bem, tá, gente? Isso aqui não sai mais. Deixa eu desligar. Olha que bonito que fica, tá? Já tá bem coladinho. Agora, eu vou só dar um efeito aqui no manto com a tinta metálica, tá? Eu vou usar o ouro, tá? Que é esse aqui. E vou dar uma esfumada aqui no manto, de levinho, com esse pincel aqui, ó, C523. E, ó, eu vou trabalhar aqui um esfumado, só pra dar um brilho, ó. Olha que legal que fica o efeito. Fica bem bonito. Mas se você não quiser fazer, não tem problema. Eu só tô colocando porque eu quero dar um ar aqui de brilho metálico. E eu não gosto de usar essas tintas, as que tem glitter. Eu, particularmente, eu não gosto, tá, gente? Eu tenho... Cada um faz o que gosta, né? Ó, eu acho que a metálica é muito mais bonita. Ó, tá vendo? Olha que bonito que fica o efeito, tá? Com a tinta metálica. Mas, gente, é tinta metálica de tecido, tá? Eu sempre falo porque sempre tem alguém que vai ter dúvida, tá? Mas aqui a gente tá trabalhando com tintas próprias para tecido, né? Afinal, aqui a gente tá trabalhando com tecido. Então, muito cuidado aí na hora de comprar, para você não se confundir, porque tem tinta metálica para outros materiais. Tem para couro, tem para madeira. Ó, olha que lindo que fica o efeito, entendeu? Fica muito bonito esse metálico aqui. Ó, tá vendo? E aí eu vou fazer aqui desse lado também. Nessa parte aqui, ó, você viu que eu fiz movimento circular, né? Coloquei, mas aí eu trabalhei aqui, ó, movimento circular, porque aqui a gente tem uma brecha no meio, né? Por conta da escrita. Então eu coloquei e trabalhei um movimento circular. Lá em cima eu já trabalho puxando pra baixo, ó. Coloco aqui no cantinho e vem puxando. Certo? Aqui é um pouquinho mais chato, porque aqui eu tenho que colocar do ladinho aqui, ó, das pétalas, né? Então aqui um pouquinho mais chatinho. Ó. Isso aqui é só pra dar um charme metálico, tá, gente? Aí, se você não quiser colocar, não tem problema, você não coloca, tá? É a gosto, eu só tô dando a ideia. Quem não quiser colocar, tranquilo, não põe, tá? E aí, tá pronto, gente. Pra mim, aqui, esse aqui já tá ok, tá? Você pode estar colocando sua assinatura, ou até mesmo uma etiquetinha. Tem umas etiquetas que a gente manda fazer com o nome da gente, fica muito bonito, né? Porque aqui é um caso que a assinatura, ela fica um pouco mais perdida, a não ser que você coloque num lugarzinho que nem aqui, ó, estratégico. Mas também, eu vou dar sugestão, caso você queira colocar uma etiqueta, fica muito bonito também. Ó, trouxe aqui duas pra vocês verem que eu tenho, tá? Aqui é uma etiqueta de cetim, tá? Que aí tem que dobrar as pontinhas e costurar, mas ó, vou colocar aqui só pra vocês verem, ó. Claro que aí você vê o lugar mais bonito pra pôr, né? Aqui no canto, né? Fica bem legal, né? Então, tem assim. E tem essa daqui, ó, que ela tá feinha agora, mas deixa eu tirar essa película, porque essa daqui é acrílica, ela vem com uma película aqui, ó, protetora. Mas olha o brilho dessa etiqueta, gente. Olha que coisa mais linda. Olha como fica outra coisa, tá? Me fala aí, qual que você prefere pra pôr? Assim, acrílico, ou assim de cetim? Aí, você que vai ver o que você achar melhor, tá? Mas agrega valor ao seu produto, tá? Então é interessante, fica muito legal esse investimento que você tá fazendo. Mas Pri, onde eu compro? Ah, gente, hoje em dia tem na Shopee, no Instagram, você procura lá que você acha, tá? Esse aqui faz tempo, mas se eu não me engano, era lá no Instagram, num perfil chamado Lumos Etiquetas, tá? Bom, gente, isso aqui
eu vou deixar desse jeito, tá? Eu achei que tá lindo, assim, eu não vou mexer. Mas se você quiser trabalhar mais, vocês me falam. E aí, me conta aí. Você vai mexer mais? Pra você também ficou legal, ok? Me conta se você vai fazer. Quero saber se vocês gostaram. Novamente falando, o risco estará lá no canal da bio do meu Instagram. O canal da bio, ele fica lá abaixo do link, né? Entrou no meu perfil. Se você reparar, tem lá escrito Prica, Dicas e Conteúdo. Meu Instagram é esse que tá aparecendo aqui embaixo. Esse canal, que é Prica, Dicas e Conteúdo, ele é gratuito. Todos os riscos que eu posto ficam lá, tá? E também você pode entrar no nosso grupo VIP, que é o VIPs da Prica, um grupo no WhatsApp. O link desse grupo vai estar no comentário fixado do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui para poder acompanhar os conteúdos. Ative o sininho para você receber aviso, tá? Porque às vezes o YouTube não avisa. Se você vai lá, ativa o sininho para você receber aviso de quando tem aula aqui nova no canal, tá? E muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.